Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo na Vinci e nesse vídeo vamos falar de mercado americano. Tanto a expectativa de corte de juros que mudou drasticamente nessas últimas semanas, quanto a questão, né, da Bolsa Americana. A gente segue olhando, né, com lupa para lá e a gente vai dar uma ênfase nesse vídeo no setor de energia, que é um setor aí que por muitos anos foi um dos mais robustos da Bolsa Americana e ele vem sofrendo muito nos últimos anos. Mas o que esperar do futuro para esse setor aí? A gente tem informações extremamente relevantes. Bom, pessoal, então vamos lá, como já é de praxe, com os nossos gráficos. Quem já conhece o canal, já curta, compartilha, comenta e vamos lá. Tá, primeiro gráfico aqui, ele demonstra a expectativa de corte de juros para a próxima reunião do Federal Reserve, que era praticamente um consenso, ele estava acima de 100% de consenso aqui há algumas semanas atrás, no final de outubro, e de lá para cá a gente vê uma queda expressiva e já estamos num patamar de 43% de probabilidade de corte de juros para 2025 lá nos Estados Unidos. Abaixo de 50 já é considerado já que não é certo. Tá? Acima de 50 é considerado consenso de mercado e a probabilidade é muito alta de que aconteça o corte. Então, assim, como caiu de 50, já começa a ficar uma incógnita grande, né? Isso muito devido a questão aí das políticas do Donald Trump, falando em questões mais populistas, cheque de um auxílio para a população de US$ 2.000, mortgage de 50 anos, toda aquela questão populista aí que o Donald Trump trouxe na última semana, refletiu diretamente na expectativa de corte de juros para a última reunião do ano. E isso era dado como certo, que esse ano aí nós teríamos esses dois cortes, e já não é mais. Então, isso pode ter reflexos diretos também na questão dos ativos, aí, questão da Bolsa Americana, que a gente já vai começar a falar. Bolha Americana também, muito próximo das máximas históricas. E o que me chamou muita atenção foi esse gráfico aqui da Bloomberg, trazendo os valuations combinados, tá? Aqui é feita uma base 100, onde a base 100 é o momento mais caro da história e nós estamos nele. Tá? Então deixou para trás 1929 e a bolha do ponto .com já com alguma folga. Então esses gráficos compostos que a Bloomberg faz eu acho sensacional, porque eles consideram preço sobre lucro futuro, preço sobre lucro ajustado pela inflação, valor patrimonial sobre EBITDA, preço sobre venda, market cap to GDP, que é o Buffett Indicator, né, que é o preço de toda a bolsa americana dividido pelo PIB. Então, assim, são várias métricas de valuation, no qual eles fazem uma concentração, criam um indicador composto e a base 100 é o pico da série histórica. Então, já deixou 1929 e a bolha do ponto .com para trás. Ou seja, nós estamos num mercado extremamente caro, é o maior de todos os tempos. Então, isso aqui é relevante e começa a ter, né, reflexo, inclusive numa perspectiva de correção futura. Quando a gente olha por um outro aspecto, que é a questão da concentração de novo, né, a seletividade que a gente fala, o market cap das maiores ações, né, em relação ao percentil dos 75% do percentil maior, a gente vê aí um esticamento muito forte, ainda deixando para trás 1932, anos 2000, 2009 e anos 2020. Então, é uma seletividade absurdamente alta. E quando a gente considera o peso das top 10 em relação ao S&P 500, que a gente consegue olhar aqui no lado direito, a gente já passou dos 40%. Nem na bolha do ponto .com, que foi aquele absurdo, as 10 maiores empresas representavam aí cerca de 26, 27%. Então, gente, é muita seletividade. Tu vê grandes players como o próprio Michael Burry apostando contra, né? Eu vou fazer um vídeo talvez sobre o Michael Burry, não é tanto o tema aqui desse vídeo, mas ele tá entrando forte aí, claro, com derivativos, tudo apostando na queda das empresas de inteligência artificial, ou seja, na finalização dessa grande bolha que a gente já está vendo que está mais do que claro aqui pela tela. Claro que elas estão gerando lucro, mas se tivessem gerando tanto lucro, os índices de valuation, ou seja, que consideram o lucro como balizador, não estariam tão esticados. Então, por mais que estão gerando lucro, a expectativa de continuidade disso, de continuidade de crescimento de lucro é muito grande. Então, existem aí alguns economistas como Robert Shiller, que
foi o criador do Cap Shiller, que está aqui em cima, ele fala na exuberância irracional, é uma coisa que chega a ser irracional os preços que são praticados no mercado. E, de novo, a gente tem visto isso, não é exagero, né? Acho que cada dia está ficando mais claro que há realmente vou de novo usar uma redundância, mas um exagero em termos de valuation, e isso tem se manifestado principalmente na seletividade e na perspectiva, né, das 10 maiores empresas hoje já representarem cerca de 40% do índice. E existe um setor que já foi um dos maiores da Bolsa Americana, já chegou a representar 25% de todo o mercado, que é o setor de energia, lá na década de 80, né, no boom do petróleo, os petrodólares, tudo, eles, assim, foi praticamente, né, o principal setor. Energia, né, entende-se todo o setor de energia, inclusive a área de petróleo, a área de óleo, né, então de lá para cá a gente vê uma tendência de queda muito forte. E hoje esse setor representa cerca de 2,5%, 3%. Então, um dos menores patamares de todos os tempos, né? Em contraste aqui com o que a gente viu na IA e na bolha do ponto .com, por exemplo, no patamar muito baixo e em queda. Quando a gente considera o S&P 500, o setor de energia, dividido pelo S&P 500, de novo, estamos num dos menores patamares de todos os tempos, e comparado, né, com o início daquele grande super ciclo das commodities que a gente viu dos anos 2000 até 2009, 2010. Então, se a gente pega, né, esse setor é um setor que é importante, é uma parte grande, né, da economia, e ao mesmo tempo, né, ele está extremamente depreciado, principalmente se comparado, né, em termos de perspectiva com o S&P 500. E o que é o grande insight aqui desse vídeo, tá? O Tavi Costa é um grande economista, eu gosto muito do trabalho dele, é um gestor de capital também, então bota o dinheiro em risco. E ele trouxe uma dinâmica muito interessante, que é a questão dos indicadores antecedentes, né? O ouro e o cobre como um indicador antecedente, olhando para os mineradores, e aqui os energy stocks, que seriam, né, as empresas relacionadas a esse setor. Então, os mineradores de cobre andaram, os mineradores de ouro andaram, e o setor de energia ainda não andou. Então, o que ele coloca em ponto de negociação, obviamente, é querendo dar a entender que, na perspectiva dele, o próximo andar é o mercado de energia. E quando a gente considera, né, a expectativa de aumento de produção, né, se comparar dos 12 meses anteriores, os próximos 12 meses, a nível mundial, há uma expectativa de aumento de produção de energia muito relevante. A China, né, é a principal grande produtora, que está aumentando muito, mas os Estados Unidos também está olhando para isso, está aumentando sua produção, principalmente focado, né, em dar suporte para o crescimento da inteligência artificial, mas o que realmente tem pegado muito é o crescimento da energia solar para os próximos anos, principalmente para o ano que vem. Energia eólica também, energia nuclear na China tem uma relevância interessante, e a gente vê aí uma queda na produção de energia com gás, energia hidrelétrica também caindo a nível mundial, e nos Estados Unidos, com o advento agora do Donald Trump, tudo e as novas políticas, uma coisa interessante é que o carvão voltou a ser uma matriz, né, interessante, e a produção de energia com carvão vai ser relevante nos Estados Unidos. Então, o setor de energia, né, considerando óleo, né, especificamente, olhando para a parte de commodities, e também, né, a produção de energia, né, em termos globais e principalmente no S&P 500, tende a ser um setor que vai chamar atenção nos próximos meses e anos, e isso a gente tem que estar de olho, porque pode ser uma grande oportunidade que está nascendo aí. Tá, pessoal? Então, agradeço demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, curta, compartilhe, comenta, né? Não deixe de comentar, porque a gente quer saber o que vocês estão pensando dos nossos vídeos, o que a gente pode melhorar, e isso é muito importante para nós. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até breve.